Boa tarde. Boa tarde. O governo federal anuncia um corte no orçamento. 16 bilhões de reais a menos neste ano. Os estados recorrem ao aumento do ICMS para equilibrar as contas. Resultado, gasolina e etanol mais caros. Em Minas, o preço subiu hoje cedo. O debate sobre a prisão depois da condenação em segunda instância. Um estudo mostra que a absolvição dos réus acontece em menos de 1% dos recursos ao Superior Tribunal de Justiça. O Instituto Nacional do Câncer alerta: o Brasil deve ter mais 1.200.000 casos da doença até 2019. Uma esperança contra a microcefalia. Pesquisadores descobrem por que nem todas as grávidas com o vírus da Zika têm filhos com problemas neurológicos. Um dia de fúria. O pai de 3 vítimas de abuso sexual parte para cima do ex-médico da equipe de ginástica americana dentro do tribunal. E as homenagens a Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre. E Iemanjá, em Salvador. O Jornal Hoje está começando. Um aumento da gasolina? Ah, que novidade, hein? Parece notícia velha, mas é o que aconteceu de novo. Em Minas Gerais, muitos postos de gasolina amanheceram com preços reajustados. Tinha fila naqueles que ainda mantinham o preço antigo e muita indignação onde a nova cobrança já estava valendo. Gasolina não, ouro, né? Porque toda vez que eu vim buscar, eu falo assim, ó, põe ouro pra mim aí. O reajuste que os postos repassam aos clientes em Minas a partir de hoje é de cerca de 8 centavos a mais por litro. É que o Estado mudou o valor de referência na cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Este posto aqui de Belo Horizonte, que de ontem para hoje já está com a gasolina 10 centavos mais cara, está dando até satisfação para não ficar mal com os clientes. Pendurou aqui uma conta para mostrar que só o valor do ICMS representa 29% do preço do litro da gasolina. À medida que o governo sobe o imposto, reflete na gasolina e a gente vai repassando. Essa é a segunda vez que o governo de Minas ajusta para cima a base de cálculo dos combustíveis. E assim o estado tem a segunda gasolina mais cara do Brasil, média de R$ 4,67 por litro. Perde apenas para o Acre, onde o litro da gasolina custa em média R$ 4,82. A Secretaria Estadual da Fazenda justifica os reajustes com base nos aumentos da Petrobras, que só este ano foram 9. Se há um aumento no preço de partida da Petrobras nas refinarias, há necessidade de se fazer um ajuste na base de cálculo da tributação do combustível. O reajuste da base de cálculo do ICMS sobre o combustível é autorizado pelo Ministério da Fazenda. Os estados podem, a cada 15 dias, pesquisar o valor médio dos produtos nos postos e rever o valor. De acordo com a última tabela publicada pelo Ministério da Fazenda, além de Minas, outros 18 estados e o Distrito Federal aumentaram o valor base dos combustíveis, que passou a valer em fevereiro. O problema, segundo esse tributarista, é a maneira como isso é feito. Ele questiona o método usado para definir o aumento. Não sabemos quais os postos, o peso de cada um, se há uma concentração em postos em bairros de maior poder aquisitivo, e fazendo com que muitas vezes o preço estimado fique muito longe, muito maior normalmente do que o real praticado pelos postos de gasolina. O governo federal anunciou hoje um corte de mais de 16 bilhões de reais no orçamento deste ano. Vamos ao vivo a Brasília. A Cláudia Bontempo vai contar os detalhes desse corte para a gente. Oi, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, o governo já começa o ano tendo que cortar despesas para manter as contas em dia. No total, o ministro do Planejamento acaba de anunciar um corte de 16 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento. O governo previa que ia arrecadar mais com medidas que não foram para frente, como vocês lembram, a suspensão do reajuste de servidores e a reoneração da folha de pagamento de alguns setores da economia. A privatização da Eletrobras, ela ainda precisa passar pelo Congresso, ser aprovada pelo Congresso,
Congresso, ela representa 12 bilhões de reais em arrecadação, mas por isso o governo está esperando e vai também bloquear esse valor. Por outro lado, o ministro do Planejamento disse que conseguiu diminuir o déficit das contas públicas, ou seja, as contas públicas este ano vão fechar no vermelho sim, mas não em 159 bilhões, como estava previsto, e sim em 155 bilhões de reais. A projeção de crescimento da economia também subiu de 2,5% para 3,5%. O ministro disse que o governo não desistiu de lutar por essa suspensão do reajuste dos servidores e, mais uma vez, ele defendeu a reforma da Previdência, mesmo com novas mudanças. Para financiar esse déficit, o governo está tendo que tomar dívida. Então, basicamente, o que está acontecendo hoje no Brasil é o governo está tomando empréstimo para pagar a Previdência. A Previdência está realmente colocando em risco a saúde financeira do país e colocando em risco, né, a estabilidade fiscal do país. Vamos falar de saúde. Agora, o Zoológico de Belo Horizonte reabriu hoje aos visitantes depois de uma semana fechado por medida de prevenção contra a febre amarela. Agora só pode entrar no zoológico quem comprovar que tomou a vacina contra a febre amarela 10 dias antes da visita, que é o tempo necessário para garantir a plena imunização. Os macacos estão resguardados numa área isolada com telas finas para protegê-los dos mosquitos que transmitem o vírus. A administração do zoológico informou que nenhum caso de febre amarela ou de morte de animais foi registrado no local. Pesquisadores brasileiros descobriram que há uma explicação genética para que nem todas as mães infectadas pelo vírus da Zika tenham bebês com problemas neurológicos. A reportagem é do César Menezes. Uma dúvida intrigava os cientistas, porque alguns bebês nasciam saudáveis, enquanto os irmãos gêmeos deles desenvolviam microcefalia quando as mães eram infectadas pelo Zika vírus durante a gestação. A pesquisa que encontrou a resposta foi feita aqui no Centro de Estudos do Genoma Humano da USP. Os geneticistas encontraram 9 pares de gêmeos afetados pela síndrome no Brasil inteiro. 2 pares eram de gêmeos idênticos e todos os bebês nasceram com microcefalia. Nos 7 pares não idênticos, a história era diferente. Só em um caso, os 2 irmãos foram afetados. Nas outras 6 famílias, apenas um dos bebês nasceu com problema. Era um indício forte de que a carga genética de alguns fetos facilitava a ação do vírus. E a pesquisa foi para os laboratórios. Os cientistas colheram amostras de 3 pares de gêmeos não idênticos, um saudável e o outro com microcefalia, e induziram as células do sangue a se transformarem em células cerebrais. Em seguida, infectaram todas com o Zika vírus. 4 dias depois, as células dos bebês normais se multiplicaram normalmente e poucos vírus foram encontrados. Mas nas amostras dos bebês que nasceram com a síndrome, a quantidade de células era bem menor. Foram os vírus que se multiplicaram mais. Como o indivíduo afetado ele consegue replicar muito mais eficientemente o vírus, essas células elas desenvolveram com problemas, elas não conseguiram proliferar, crescer, diferenciar da forma correta. E por isso que esse indivíduo desenvolveu microcefalia. Os pesquisadores passaram então a estudar a sequência genética desses bebês e encontraram 3 genes que se comportam de forma diferente na presença do Zika. Todos os 3 estão relacionados com a formação do cérebro. A pesquisa, publicada hoje na revista inglesa Nature Communications, ainda vai continuar, mas já aponta caminhos para prevenir a microcefalia. A gente imagina que no futuro talvez seja possível, então, identificar essas variantes e aí a pessoa vai poder saber, uma mulher grávida vai poder saber antes de nascer um bebê, logo no início de uma gestação, se ela tem risco ou não, e a gente vai poder tranquilizá-la, talvez na maior parte dos casos, né? 4 mortes com características de execução foram registradas de ontem para hoje em Rio Branco. Segundo a polícia, os crimes têm relação com a guerra entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas no estado. Numa das execuções, um preso do regime semiaberto levou 10 tiros quando saía do presídio. Outros detentos que também deixavam a cadeia se revoltaram com a morte e atearam fogo em 3 carros e uma moto. Só em janeiro foram 50 assassinatos no Acre, 20% a mais que no mesmo período do ano passado.
A Polícia Militar fez uma nova operação na Cidade de Deus, zona oeste do Rio. A comunidade está vivendo momentos de tensão. Um carro foi incendiado na localidade conhecida como Outeiro. O policiamento foi reforçado, inclusive com a presença de um veículo blindado da PM. Até agora ninguém foi preso. Ontem à noite, uma jovem foi vítima de bala perdida. Natasha Aparecida Cruz, de 19 anos, saiu para comprar pão e foi atingida no peito. O quadro dela é estável. A violência no Rio também deixou uma mulher ferida por bala perdida no Meier, na zona norte da cidade. O Instituto Nacional do Câncer divulgou hoje uma estimativa que serve de alerta. Só neste ano serão quase 600 mil novos casos da doença aqui no Brasil. E o dobro no ano que vem. Hábitos saudáveis e exames podem ajudar a prevenir 30% dos casos. A reportagem é da Mônica Sanches, do Rio de Janeiro. Cuidado com o sol. É o primeiro conselho dos médicos para evitar o tipo de câncer mais frequente entre os brasileiros. O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer prevêem para este ano 165 mil novos casos do tipo menos letal de câncer de pele. Entre os homens, são esperados mais de 68 mil pacientes com câncer da próstata. Para eles, a previsão também é alta nos casos da doença em outros órgãos, como traqueia, brônquios, pulmão e intestino. Nas mulheres, as maiores incidências serão de câncer de mama, seguidos por câncer no intestino e no colo do útero. O câncer deve chegar à vida de 1.200.000 brasileiros até o fim de 2019, segundo a previsão do INCA. Para ficar fora desta estatística, é preciso reconhecer a importância dos exames preventivos e do estilo de vida saudável. 1/3 dos casos de câncer, eles são considerados evitáveis a partir de mudanças nos hábitos de vida. Não fumar, evitar o excesso de uso de álcool, a prática de atividades físicas, redução do consumo de carnes vermelhas. E a prevenção é, sem dúvida nenhuma, onde o controle real do câncer começa. Exame da próstata todo ano. O Mauro nunca se descuidou e conseguiu extrair o tumor esta semana. Eu operei na quarta e eu estou de alta hoje. Sempre fez o exame? Sempre. Eu acho que o principal é isso. Nos casos de câncer de mama, a chance de cura é grande. Diagnosticar o câncer de mama no início favorece muito o tratamento, e a gente tem resultados, mais de 50%, 60%, 70% das pacientes vão ficar curadas. O câncer de mama marcou a vida da Fabiane e ela acha que a mudança foi para melhor. O câncer foi aquela vírgula que a vida me deu para colocar tudo em ordem. Você não passa por uma experiência dessa para você permanecer da mesma forma que você era. Tudo é aprendizado, tudo é mudança. O Ministério da Saúde informou hoje que 140 equipamentos para radioterapia serão redistribuídos. Com isso, 36 hospitais entraram na lista de unidades que podem oferecer o serviço em 14 estados e no Distrito Federal. Por enquanto, só 8 hospitais estão prontos para iniciar os tratamentos. O restante ainda depende da troca dos equipamentos ou de licitações para construir infraestrutura. A lista dos hospitais com o equipamento já está disponível no nosso site. Menos de 1% dos recursos de advogados de defesa julgados pelo Superior Tribunal de Justiça resultaram na absolvição dos réus. A informação faz parte de um estudo encomendado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e Rogério Schietti, do STJ. A reportagem é da Flávia Alvarenga. O assunto voltou à tona essa semana, depois que a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, disse que a discussão sobre prisão após julgamento em segunda instância não está na pauta da casa. O Supremo já debateu o assunto e, em 2016, decidiu autorizar cumprimento da pena após condenação em segunda instância. A ministra foi questionada após a manutenção da sentença do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Um
levantamento feito pelo Superior Tribunal de Justiça mostra que a revisão pelo STJ de condenações determinadas pela segunda instância é um evento raro. A pesquisa encomendada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e coordenada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, foi feita com quase 69 mil decisões do STJ. Decisões monocráticas, de um ministro só e de colegiado. O levantamento foi feito entre setembro de 2015 e agosto de 2017. Dos pedidos das defesas, o resultado foi o seguinte: em apenas 0,62% das decisões houve absolvição. Em 1% foi dada a substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos. Menos de 1% das decisões envolveu prescrição do crime. Pouco mais de 6% dos casos tiveram a pena reduzida. Em 2% das decisões, houve diminuição da pena de multa e em 4,75% houve mudança de regime prisional. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Rogério Schietti assinaram um artigo hoje no jornal Folha de São Paulo, em que comentam os resultados da pesquisa e destacaram: a soma dos percentuais de absolvição e substituição de pena é de 1,64%, revelando o baixo número de decisões reformadas que produzem impacto sobre a liberdade de condenados. No artigo, os autores ressaltam também que há muito poucos condenados por corrupção nas cadeias brasileiras. Os presos por corrupção e delitos afins correspondem a menos de 1% do total. Criminosos do colarinho branco, que só na aparência não são violentos, muita gente morre e adoece por conta dos dinheiros desviados, utilizam sucessivos recursos, adiando o julgamento definitivo, o que, não raro, leva à prescrição. Com essas pessoas, o sistema é bem manso. Os ministros destacaram a decisão do STF sobre prisão após julgamento de segunda instância. Em 2016, por 3 vezes, o Supremo Tribunal Federal deu um importante passo para mudar esse quadro e, assim, passou a permitir a execução da pena após a decisão de segundo grau, como é em quase todo o mundo. Como os números mostram que a reforma de condenações é rara, Barroso e Schietti afirmam que não há porquê o Supremo voltar atrás nesta decisão. Diante desses dados, é ilógico moldar o sistema em função da exceção e não da regra. E completam: voltar atrás nessa matéria traz pouco benefício para a justiça e grande incentivo à comunidade dos esquemas de corrupção, já que a redução do risco de ser punido manterá a atratividade do crime e trará desestímulo à colaboração com a justiça. Em vez de incentivar empreendedores honestos, o sistema continuará a favorecer quem transgride as leis penais. Você tem acompanhado, em todos os nossos telejornais, aquele videozinho que nós temos feito. O Doni já fez e me cobrou, agora chegou a minha vez. Então a gente está dando dicas, de como gravar com o seu celular respondendo a pergunta: que Brasil você quer para o futuro? Eu fui a um dos cartões postais de São Paulo. Veja se você reconhece o lugar. Eu escolhi o Monumento às Bandeiras, essa belíssima obra do escultor Vitor Brecheret, uma homenagem aos desbravadores do nosso país, porque é um dos símbolos de São Paulo. Aliás, nós paulistanos a chamamos de empurra, empurra ou deixa que eu empurro. Eu amo a minha cidade, apesar de todos os problemas, que não são poucos, como em todos os municípios do Brasil. E como é a sua cidade? Mostra pra gente. Agora, grava com o celular deitado. Sabe por quê? Se você usar o celular de pé, olha só o que acontece. Aparecemos eu e um pedacinho aqui do empurra-empurra. Se você gravar com o celular na horizontal, aí preenche toda a tela da TV e você e o cenário escolhido aparecem melhor. Simples assim. Você tem 15 segundos, se posiciona, diz o seu nome, de onde está falando e nos conte que Brasil você quer para o futuro.
Tá aí, Doni. Gostei Você de ver, pediu? Eu gravei ontem. Então você viu a diferença, né? Aqui na tela da TV, entre gravar com o celular na vertical e na horizontal. Por isso a gente está pedindo para você mandar sempre as imagens gravadas com o celular deitado. Simples assim. Se você ainda tiver alguma dúvida, na nossa página na internet, também no g1.com.br/Brasil, que eu quero tudo junto, tem todas as dicas lá. Maravilha, Sandra. E olha só, uma correção. Agora há pouco, ao falar do corte no orçamento anunciado pelo governo federal, nós dissemos que a previsão do governo era de um crescimento de 3,5% na economia brasileira deste ano. Na verdade, a previsão é de 3% de crescimento. Pelo erro, nós pedimos desculpa. Agora a gente conversa com Eliana Marques para saber como fica o tempo hoje, sexta-feira. Eliana, boa tarde. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Boa tarde. Posso começar pelas temperaturas? Manda. Vamos lá então, olha, destaque para Belo Horizonte, máxima de 26 graus, pode ser a capital mais fresquinha agora à tarde, porque o tempo continua instável por lá, em Belo Horizonte já choveu hoje. Agora, Vitória está na mesma situação, máxima de 27, igual a São Paulo, Brasília e Curitiba. Já as outras capitais do Brasil, a gente vê aqui, né, perto dos 30 graus, ou até passando disso, é o caso aqui de Boa Vista, destaque de mais alta, hein? 35 graus hoje. Roraima continua com o tempo aberto, bastante sol, tempo firme também nessa área amarela aqui no Nordeste, pega parte do sertão do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que inclui o agreste de Pernambuco, também Alagoas, Sergipe e vai até o Recôncavo Baiano. E tem outra área com tempo firme hoje, nessa tarde, essa aqui, olha, pega o sul de Minas, parte de Mato Grosso do Sul, grande parte de São Paulo e da região sul do Brasil. E as outras regiões? Previsão de chuva? Previsão de chuva, onde a gente vê esse verde mais claro aqui, são pancadas de chuva mais isoladas, né? Mas podem ser fortes também. Agora, nessa faixa aqui, nessas duas faixas em verde escuro, tempo mais fechado. Destaca o norte do Piauí, do Maranhão, avançando por parte do Pará e pegando até o leste ali do Amapá. E essa outra faixa que pega o sul da Amazônia, atravessa por Mato Grosso, Goiás e grande parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Minas e Espírito Santo ainda podem ter temporal, risco maior na região de Belo Horizonte, também aqui, olha, nos vales do Rio Doce, Jequitinhonha e no Espírito Santo, praticamente todo o estado. Aí no meio, tem regiões que já registraram muita chuva nos últimos dias e esse tempo severo deve continuar amanhã, avançando por todas essas áreas aqui, ó. Então a gente inclui parte da Bahia, né? Inclui também parte de Goiás, de Mato Grosso, do Pará e do Tocantins. Toda essa área demarcada deve ter um sábado, olha, de tempo fechado e muito chuvoso. Estou vendo aí a área da Bahia, mas acho que não inclui Salvador, né? Porque eu vou te perguntar sobre amanhã, sabadão, todo mundo já vai pra rua, carnaval de rua. Salvador, Rio, São Paulo, como é que vai estar o tempo nessas regiões? Vamos começar então por Salvador, que você falou, né? Os foliões que vão para o pré-carnaval de lá podem até dar de cara com a chuva no período da manhã e à noite, mas adianto que vai ser, olha, tá aqui, ó, pouca chuva por lá e calorão, né? À tarde, sol e 32 graus. No Rio de Janeiro, pode chover a qualquer hora, amanhã também, mas de novo, pouca chuva, uma chuva isolada, não deve chover em todas as regiões do Rio de Janeiro e também, olha, tempo abafado, máxima de 30 graus no Rio amanhã. Aqui em São Paulo, os blocos de rua já podem se dar melhor, só tem previsão de garoa e de manhã, depois é um sábado com sol entre nuvens e temperatura agradável, aí 25 graus amanhã aqui em São Paulo. Há controvérsias por se dar melhor sem chuva. Eu acho até que a chuva aí refresca, dá né? uma refrescada. Pois é. Mas quem se importa em se molhar, São Paulo deve estar mais sequinho amanhã. Ok, obrigada, Eli. Valeu, Eli. Tchau, Bom fim de semana. Tchau, tchau. Agora a gente vai falar de uma história na África do Sul que teve um final feliz. 955 mineiros que estavam presos numa mina de ouro, isso desde quarta-feira, foram resgatados hoje de manhã. É hora de conversar com a nossa correspondente Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você. Conta pra gente por que eles ficaram presos durante tanto tempo debaixo da terra. Boa tarde, Dona e Sandra. Boa tarde a todos. Olha, por causa de uma tempestade que derrubou linhas elétricas e interrompeu o fornecimento de energia, impedindo o uso dos elevadores da mina. A primeira tentativa de resgate foi feita ontem, mas os geradores de emergência não funcionaram. A Companhia Nacional de Energia teve que instalar torres de energia temporárias. E só hoje de manhã a empresa conseguiu resgatar os mineiros que foram içados à superfície um a um.
O supervisor da mina disse que está aliviado. Ele contou que tudo parou de funcionar, inclusive os ventiladores. Pelo menos água e comida foram entregues. A mina de Beatrix tem 23 níveis e 1.000 metros de profundidade. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves. O porta-voz da empresa confirmou casos de desidratação e pressão alta, mas o grupo inteiro já foi liberado em ônibus para voltar para casa. O continente africano tem algumas das minas mais profundas do mundo. Trabalhadores chegam a operar em locais de até 4 quilômetros de profundidade. Esse incidente gerou, claro, preocupação com o estado das empresas de mineração da África do Sul. O Departamento de Recursos Minerais vai ter que explicar agora por que seus inspetores de segurança não detectaram que a mina não tinha um sistema eficaz de emergência. Doni. Ainda bem que todos foram resgatados. Obrigado, Cecília. Boa tarde para você. O pai de 3 meninas que foram abusadas pelo ex-médico da seleção de ginástica dos Estados Unidos, Larry Nassar, se descontrolou no tribunal e tentou agredir esse médico. Isso aconteceu agora há pouco. A gente vai agora, então, a Nova York falar com Jorge Pontual, que acompanha essa história. Pontual, a gente contra, claro, qualquer tipo de violência, mas é quase compreensível, né? O sangue subiu na cabeça desse pai. É verdade, Sandra. Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde a todos. A cena no tribunal, como a gente vai ver agora, é muito forte. Duas jovens, Lauren e Madison, deram depoimento sobre o abuso sexual que sofreram nas mãos do médico Larry Nassar. Aí o pai delas, Randall Margraves, xinga o médico. A juíza pede que ele não use palavrões. Aí o pai pergunta, posso ter 5 minutos numa sala fechada só com esse demônio? A juíza nega. Só 1 minuto, ele pede. A juíza nega de novo. E aí o pai corre para atacar Nassar. Mas é contido e algemado pelos policiais, que fazem a segurança do tribunal. Uma terceira filha dele, Morgan, também foi abusada por Larry Nassar. A promotora que cuida do caso falou para as famílias presentes no tribunal. Eu entendo a frustração, mas vocês não podem fazer isso. Violência não ajuda as vítimas, não ajuda ninguém. O médico se declarou culpado. Num outro processo, ele já tinha sido sentenciado a 175 anos de prisão. Neste, 65 mulheres ainda vão ser ouvidas. Ao longo de mais de 20 anos, Nassar abusou de mais de 265 meninas e mulheres, inclusive atletas do time americano de ginástica olímpica. Antes desta última condenação, ele já estava cumprindo outra pena de 60 anos por possuir pornografia infantil. A presidente da universidade onde o médico trabalhava e autoridades da ginástica americana renunciaram aos cargos. São acusados de proteger Nassar e não dar ouvidos às denúncias das vítimas. Sandra, Doni. Ok, Pontual. É claro, né? Eu repito aqui, a gente não defende jamais, não se faz justiça com as próprias mãos, mas esse pai sentiu muito ódio. É difícil exigir racionalidade nesse momento, imagina. Claro, claro. Em Porto Alegre, mais de 100 mil devotos participaram das homenagens à Nossa Senhora dos Navegantes. E em Salvador tem festa para Iemanjá, Rainha do Mar, uma tradição de 95 anos. Veja na reportagem de Jonas Campos e Mauro Anchieta. A multidão de roupa branca toma conta da praia do Rio Vermelho. Os tambores do candomblé não param de soar. Jonilson veio do interior da Bahia para oferecer flores, bijuterias e perfume. No coração, um pedido. Para dar força à minha mãe, passei do hospital. Está com doença grave e Iemanjá dê força a ela. A fila de devotos se perde de vista. É a minha promessa que eu fiz para ela. Muitas bênçãos que ela me deu. Durante quantos anos você vai vir aqui para pagar essa promessa? Até enquanto eu tiver força. Os presentes são colocados em balaios que serão levados ao mar no fim da tarde pelos pescadores, junto com a oferenda deles, que este ano é a escultura de uma estrela do mar. Mas muitos devotos preferem levar pessoalmente seus presentes para ir no mar. Em hora dos navegantes, saíram em procissão. Ao longo da manhã, o caminho foi ganhando novos fiéis e a imagem da santa cruzou a cidade, acompanhada por
por mais de 100 mil pessoas. Foram mais de 2 horas de caminhada e muitas demonstrações de fé. Sempre que eu peço o que a gente pode, ela sempre ajuda. O transplante do meu filho, transplante de rim, foi um sucesso. Este é um dos momentos mais emocionantes, a chegada da imagem da Santa aqui no santuário. As pessoas tentam se aproximar, jogam flores lá no altar e agradecem as graças alcançadas. Ezelda veio agradecer a cura de um câncer de mama. Estou curada, graças a Deus e a Nossa Senhora dos Navegantes. Nossa Senhora é dita a mãe da esperança. E nós, nesses tempos desafiadores que vivemos, não podemos permitir que nos roubem a esperança. A maior festa religiosa de Porto Alegre se repete há 143 anos e não mobiliza devotos só por terra, não. Pela água também. Barcos acompanharam a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes pelas águas do Guaíba. Você vai ver a seguir os 75 anos da Batalha de Stalingrado. E cresce a tensão na cidade francesa de Calais por causa dos imigrantes. A gente mostra já. Em Calais, na França, uma briga entre imigrantes afegãos e africanos deixou 22 feridos, 4 deles em estado grave. Para o ministro do Interior francês, a cidade atingiu um nível de violência jamais visto. É o que você vê na reportagem do correspondente Rodrigo Alvarez. O Porto de Calais é um lugar onde a esperança e a violência convivem há muitos anos. Onde imigrantes esperam por uma chance de entrar na Inglaterra, ao mesmo tempo em que lutam para sobreviver num ambiente terrivelmente hostil. Mas a violência de agora chegou a níveis absurdos para os padrões europeus. Um grupo de afegãos enfrentava um grupo de imigrantes da Eritreia com paus e pedras, até que um deles começou a atirar. 5 jovens foram baleados. 4 estão entre a vida e a morte. Numa outra briga, 17 ficaram feridos com barras de ferro. Gerard Colombo, o ministro do Interior da França, disse que as pessoas reclamam da violência policial na área do porto, mas que se os policiais não tivessem agido ontem à noite, teriam sido muito mais vítimas. A situação está grave em Calais, ele disse. Calais se transformou numa espécie de purgatório para onde viajam refugiados rejeitados aqui pela França ou pela Alemanha ou outros países, na tentativa de conseguir uma segunda chance de tentar um asilo. O problema é que só nos últimos meses a Alemanha rejeitou mais de 300 mil refugiados e muitos deles resolveram se arriscar. As tentativas de resolver o que parece ser uma crise eterna em Calais não deram o resultado esperado. Em outubro de 2016, o governo francês fechou o campo de refugiados e redistribuiu as famílias. Mas cerca de 600 imigrantes continuam na região. Quase todos são jovens que vivem ao relento nos bosques. Algumas semanas atrás, ainda com problemas, o presidente da França visitou Calais para apresentar uma nova política de imigração. Emmanuel Macron disse à época que a estratégia seria humanidade com mão firme. O incidente mais recente foi esse tiroteio entre os africanos e afegãos, mas o problema é que ninguém encontra uma solução definitiva para acabar com esse purgatório de imigrantes chamado Calais. A Rússia comemora hoje o aniversário da vitória soviética na Batalha de Stalingrado há 75 anos. Milhares de pessoas, incluindo muitas crianças, enfrentaram o frio intenso no sul da Rússia para assistir ao desfile militar com 1.500 soldados, veículos blindados, aviões e tanques de guerra. A Batalha de Stalingrado foi determinante para o sucesso dos aliados na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista e é considerada uma das mais sangrentas da história, com mais de 2 milhões de mortos. Ok. Você vai ver a seguir, uma pesquisa revela quantos brasileiros pretendem gastar no carnaval. E já tem bloco na rua, hein? A gente mostra carnaval chegando e uma pesquisa mostra quanto o brasileiro pretende gastar nos dias de folia. A reportagem é do Filipe Mancuso. Colares, óculos estilosos, tiaras coloridas, perucas pra lá de descoladas e por aí vai. Você vai de quê no carnaval? Vou de mágica. A Maria Aparecida e o marido moram na Bahia e estão em São Paulo para um congresso. O casal aproveitou uma brecha na agenda para garantir a fantasia que vai usar no carnaval de Porto Seguro. Eu vou levar aqui o chapéu do Zorro, tô levando a trincheira do gaúcho. Um levantamento feito
feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que pouco mais de 30% dos brasileiros pretendem comprar uma fantasia ou um adereço para pular o carnaval. Vou levar máscara, tiara, tudo que dá para fazer uma fantasia improvisada. O feriado de carnaval vai mobilizar mais de 72 milhões de consumidores em todas as capitais do país. O gasto médio por brasileiro, de acordo com a pesquisa do SPC, deve girar em torno dos R$ 847, com destaque para o setor de viagens. E aí nem importa se é de carro, de ônibus ou de avião. 32% dos entrevistados disseram que pretendem viajar, mesmo que seja para ficar bem longe da folia. Eu tenho um acampamento já tá pago. Provavelmente para a praia. Dá uma descansada, né? Sabe como é, né? Carnaval tá aí e às vezes acontece aquela extrapolada no orçamento. Curte, aí depois fica, nossa, gastei mais do que devia. A dica para se divertir sem ficar com uma ressaca financeira depois do carnaval passa por uma palavrinha mágica: planejamento. 2 em cada 10 pessoas que vão curtir o carnaval não se planejaram para isso. Então, mesmo quem vai gastar precisa se organizar para depois do carnaval não ficar com as dívidas. Em Florianópolis já foi dada a largada para a maratona do carnaval. A repórter Graciela Andrade está lá no Centro Histórico. Graciela, boa tarde. Conta pra gente, como é que tá a festa por aí? Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. A festa está bem animada. Hoje é a abertura oficial do Carnaval de Florianópolis e essa festa acontece bem aqui no mercado público, no centro da cidade. Quem está abrindo a folia é o tradicional bloco Berbigão do Boca. São 26 anos participando do Carnaval, só no ano passado que o bloco não foi para a rua. O Berbigão é bem característico porque traz 39 bonecos gigantes de personalidades da cidade. A festa só está começando e deve ir até a meia-noite. Haja fôlego, viu, Doni e Sandra? É com vocês. Valeu, Graça, boa festa pra você aí. Tá só começando. Só começando, vai longe. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana. Boa tarde e até segunda-feira. Tchau. Sabemos quais os postos, o peso de cada um, se há uma concentração em postos em bairros de maior poder aquisitivo e fazendo com que muitas vezes o preço estimado fique muito longe, muito maior normalmente do que o real praticado pelos postos de gasolina. O governo federal anunciou hoje um corte de mais de 16 bilhões de reais no orçamento deste ano. Vamos ao vivo a Brasília. Cláudia Bontempo vai contar os detalhes desse corte pra gente. Oi, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, o governo já começa o ano tendo que cortar despesas para manter as contas em dia. No total, o ministro do Planejamento acaba de anunciar um corte de 16 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento. O governo previa que ia arrecadar mais com medidas que não foram para frente, como vocês lembram, a suspensão do reajuste de servidores e a reoneração da folha de pagamento de alguns setores da economia. A privatização da Eletrobras, ela ainda precisa passar pelo Congresso, ser aprovada pelo Congresso. Ela representa 12 bilhões de reais em arrecadação, mas por isso o governo está esperando e vai também bloquear esse valor. Por outro lado, o ministro do Planejamento disse que conseguiu diminuir o déficit das contas públicas, ou seja, as contas públicas este ano vão fechar no vermelho sim, mas não em 159 bilhões, como estava previsto, e sim em 155 bilhões de reais. A projeção de crescimento da economia também subiu de 2,5% para 3,5%. O ministro disse que o governo não desistiu de lutar por essa suspensão do reajuste dos servidores e, mais uma vez, ele defendeu a reforma da Previdência, mesmo com novas mudanças. Para financiar esse déficit, o governo está tendo que tomar dívida. Então, basicamente, o que está acontecendo hoje no Brasil é o governo está tomando empréstimo para pagar a Previdência. A Previdência está realmente colocando em risco a saúde financeira do país e colocando em risco a estabilidade fiscal do país. Vamos falar de saúde. Agora, o Zoológico de Belo Horizonte reabriu hoje aos visitantes depois de uma semana fechado por medida de prevenção contra a febre amarela.
Agora só pode entrar no zoológico quem comprovar que tomou a vacina contra a febre amarela 10 dias antes da visita, que é o tempo necessário para garantir a plena imunização. Os macacos estão resguardados numa área isolada com telas finas para protegê-los dos mosquitos que transmitem o vírus. A administração do zoológico informou que nenhum caso de febre amarela ou de morte de animais foi registrado no local. Pesquisadores brasileiros descobriram que há uma explicação genética para que nem todas as mães infectadas pelo vírus da Zika tenham bebês com problemas neurológicos. A reportagem é do César Menezes. Uma dúvida intrigante. Decisões, houve diminuição da pena de multa e em 4,75% houve mudança de regime prisional. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Rogério Schietti assinaram um artigo hoje no jornal Folha de São Paulo em que comentam os resultados da pesquisa e destacaram: a soma dos percentuais de absolvição e substituição de pena é de 1,64%, revelando o baixo número de decisões reformadas que produzem impacto sobre a liberdade de condenados. No artigo, os autores ressaltam também que há muito poucos condenados por corrupção nas cadeias brasileiras. Os presos por corrupção e delitos afins correspondem a menos de 1% do total. Criminosos do colarinho branco, que só na aparência não são violentos, muita gente morre e adoece por conta dos dinheiros desviados, utilizam sucessivos recursos, adiando o julgamento definitivo, o que, não raro, leva à prescrição. Com essas pessoas, o sistema é bem manso. Os ministros destacaram a decisão do STF sobre prisão após julgamento de segunda instância. Em 2016, por 3 vezes, o Supremo Tribunal Federal deu um importante passo para mudar esse quadro e, assim, passou a permitir a execução da pena após a decisão de segundo grau, como é em quase todo o mundo. Como os números mostram que a reforma de condenações é rara, Barroso e Schietti afirmam que não há porquê o Supremo voltar atrás nesta decisão. Diante desses dados, é ilógico moldar o sistema em função da exceção e não da regra. E completam: voltar atrás nessa matéria traz pouco benefício para a justiça e grande incentivo à comunidade dos esquemas de corrupção, já que a redução do risco de ser punido manterá a atratividade do crime e trará desestímulo à colaboração com a justiça. Em vez de incentivar empreendedores honestos, o sistema continuará a favorecer quem transgride as leis penais. Você tem acompanhado, em todos os nossos telejornais, aquele videozinho que nós temos feito. O Doni já fez e me cobrou, agora chegou a minha vez. Então a gente está dando dicas, de como gravar com o seu celular respondendo a pergunta: que Brasil você quer para o futuro? Eu fui a um dos cartões postais de São Paulo. Veja se você reconhece o lugar. Eu escolhi o Monumento às Bandeiras, essa belíssima obra do escultor Vitor Brecheret, uma homenagem aos desbravadores do nosso país, porque é um dos símbolos de São Paulo. Aliás, nós paulistanos a chamamos de empurra, empurra ou deixa que eu empurro. Eu amo a minha cidade, apesar de todos os problemas, que não são poucos, como em todos os municípios do Brasil. E como é a sua cidade? Mostra pra gente. A reportagem é da Flávia Alvarenga. O assunto voltou à tona essa semana, depois que a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, disse que a discussão sobre prisão após julgamento em segunda instância não está na pauta da casa. O Supremo já debateu o assunto e, em 2016, decidiu autorizar cumprimento da pena após condenação em segunda instância. A ministra foi questionada após a manutenção da sentença do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Um levantamento feito pelo Superior Tribunal de Justiça mostra que a revisão pelo STJ de condenações determinadas pela segunda instância é um evento raro. A pesquisa, encomendada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e coordenada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, foi feita com quase 69 mil decisões do STJ. Decisões monocráticas, de um ministro só e de colegiado.
O levantamento foi feito entre setembro de 2015 e agosto de 2017. Dos pedidos das defesas, o resultado foi o seguinte: em apenas 0,62% das decisões houve absolvição. Em 1%, foi dada a substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos. Menos de 1% das decisões envolveu prescrição do crime. Pouco mais de 6% dos casos tiveram a pena reduzida. Em 2% das decisões, houve diminuição da pena de multa e em 4,75% houve mudança de regime prisional. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Rogério Schietti assinaram um artigo hoje no jornal Folha de São Paulo em que comentam os resultados da pesquisa e destacaram: a soma dos percentuais de absolvição e substituição de pena é de 1,64%, revelando o baixo número de decisões reformadas que produzem impacto sobre a liberdade de condenados. No artigo, os autores ressaltam também que há muito poucos condenados por corrupção nas cadeias brasileiras. Os presos por corrupção e delitos afins correspondem a menos de 1% do total. Criminosos do colarinho branco, que só na aparência não são violentos, muita gente morre e adoece por conta dos dinheiros desviados, utilizam sucessivos recursos, adiando o julgamento definitivo, o que, não raro, leva à prescrição. Com essas pessoas, o sistema é bem manso. Os ministros destacaram a decisão do STF sobre prisão após julgamento de segunda instância. Em 2016, por 3 vezes, o Supremo Tribunal Federal deu um importante passo para mudar esse quadro e, assim, passou a permitir a execução da pena após a decisão de segundo grau, como é em quase todo. Sobreviver num ambiente terrivelmente hostil, mas a violência de agora chegou a níveis absurdos para os padrões europeus. Um grupo de afegãos enfrentava um grupo de imigrantes da Eritreia com paus e pedras, até que um deles começou a atirar. 5 jovens foram baleados, 4 estão entre a vida e a morte. Numa outra briga, 17 ficaram feridos com barras de ferro. Gerard Colombo, o ministro do interior da França, disse que as pessoas reclamam da violência policial na área do Porto, mas que se os policiais não tivessem agido ontem à noite, teriam sido muito mais vítimas. A situação está grave em Calais, ele disse. Calais se transformou numa espécie de purgatório para onde viajam refugiados rejeitados aqui pela França ou pela Alemanha ou outros países, na tentativa de conseguir uma segunda chance de tentar um asilo. O problema é que só nos últimos meses a Alemanha rejeitou mais de 300 mil refugiados e muitos deles resolveram se arriscar. As tentativas de resolver o que parece ser uma crise eterna em Calais não deram o resultado esperado. Em outubro de 2016, o governo francês fechou o campo de refugiados e redistribuiu as famílias. Mas cerca de 600 imigrantes continuam na região. Quase todos são jovens que vivem ao relento nos bosques. Algumas semanas atrás, ainda com problemas, o presidente da França visitou Calais para apresentar uma nova política de imigração. Emmanuel Macron disse à época que a estratégia seria humanidade com mão firme. O incidente mais recente foi esse tiroteio entre os africanos e afegãos, mas o problema é que ninguém encontra uma solução definitiva para acabar com esse purgatório de imigrantes chamado Calais. A Rússia comemora hoje o aniversário da vitória soviética na Batalha de Stalingrado há 75 anos. Milhares de pessoas, incluindo muitas crianças, enfrentaram o frio intenso no sul da Rússia para assistir ao desfile militar com 1.500 soldados, veículos blindados, aviões e tanques de guerra. A Batalha de Stalingrado foi determinante para o sucesso dos aliados na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista e é considerada uma das mais sangrentas da história, com mais de 2 milhões de mortos. Ok. Você vai ver a seguir, uma pesquisa revela quantos brasileiros pretendem gastar no carnaval. E já tem bloco na rua, hein? A gente mostra carnaval chegando e uma pesquisa mostra quanto o brasileiro pretende gastar nos dias de folia. A reportagem é do Filipe Mancuso. Colares, óculos estilosos, tiaras coloridas, perucas pra lá de descoladas e por aí vai. Você vai de quê no carnaval?
Vou de mágica. A Maria Aparecida e o marido moram na Bahia e estão em São Paulo para um congresso. O casal aproveitou uma brecha. Também, agora nessa faixa aqui, nessas duas faixas em verde escuro, tempo mais fechado. Destaca o norte do Piauí, do Maranhão, avançando por parte do Pará e pegando até o leste ali do Amapá. E essa outra faixa que pega o sul da Amazônia, atravessa por Mato Grosso, Goiás e grande parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Minas e Espírito Santo ainda podem ter temporal, risco maior na região de Belo Horizonte, também aqui, olha, nos vales do Rio Doce, Jequitinhonha e no Espírito Santo, praticamente todo o estado. Aí no meio tem regiões que já registraram muita chuva nos últimos dias e esse tempo severo deve continuar amanhã, avançando por todas essas áreas aqui, ó. Então a gente inclui parte da Bahia, né? Inclui também parte de Goiás, de Mato Grosso, do Pará e do Tocantins. Toda essa área demarcada deve ter um sábado, olha, de tempo fechado e muito chuvoso. Tô vendo aí a área da Bahia, mas acho que não inclui Salvador, né? Porque eu vou te perguntar sobre amanhã, sabadão, todo mundo já vai pra rua, carnaval de rua. Salvador, Rio, São Paulo, como é que vai estar o tempo nessas regiões? Vamos começar então por Salvador, que você falou, né? Os foliões que vão para o pré-carnaval de lá podem até dar de cara com a chuva no período da manhã e à noite, mas adianto que vai ser, olha, tá aqui, ó, pouca chuva por lá e calorão, né? À tarde, sol e 32 graus. No Rio de Janeiro, pode chover a qualquer hora, amanhã também, mas de novo, pouca chuva, uma chuva isolada, não deve chover em todas as regiões do Rio de Janeiro e também, olha, tempo abafado, máxima de 30 graus no Rio amanhã. Aqui em São Paulo, os blocos de rua já podem se dar melhor, só tem previsão de garoa e de manhã, depois é um sábado com sol entre nuvens e temperatura agradável, aí 25 graus amanhã aqui em São Paulo. Há controvérsias por se dar melhor sem chuva. Eu acho até que a chuva aí refresca, dá né? uma refrescada. Pois é. Mas quem se importa em se molhar, São Paulo deve estar mais sequinho amanhã. Ok, obrigada, Eli. Valeu, Eli. Tchau, Bom fim de semana. Tchau, tchau. Agora a gente vai falar de uma história na África do Sul que teve um final feliz. 955 mineiros que estavam presos numa mina de ouro, isso desde quarta-feira, foram resgatados hoje de manhã. É hora de conversar com a nossa correspondente Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você. Conta pra gente por que eles ficaram presos durante tanto tempo debaixo da terra. Boa tarde, Dona e Sandra. Boa tarde a todos. Olha, por causa de uma tempestade que derrubou linhas elétricas e interrompeu o fornecimento de energia, impedindo o uso dos elevadores da mina. A primeira tentativa de resgate foi feita ontem, mas os geradores de emergência não funcionaram. A Companhia Nacional de Energia teve que instalar torres de energia temporárias. E só hoje de manhã a empresa conseguiu resgatar os mineiros que foram içados à superfície um a um. O supervisor da mina disse que está aliviado. Ele contou que tudo parou de funcionar, inclusive interrompeu o fornecimento de energia, impedindo o uso dos elevadores da mina. A primeira tentativa de resgate foi feita ontem, mas os geradores de emergência não funcionaram. A Companhia Nacional de Energia teve que instalar torres de energia temporárias. E só hoje de manhã a empresa conseguiu resgatar os mineiros que foram içados à superfície um a um. O supervisor da mina disse que está aliviado. Ele contou que tudo parou de funcionar, inclusive os ventiladores. Pelo menos água e comida foram entregues. A mina de Beatrix tem 23 níveis e 1.000 metros de profundidade. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves. O porta-voz da empresa confirmou casos de desidratação e pressão alta, mas o grupo inteiro já foi liberado em ônibus para voltar para casa. O continente africano tem algumas das minas mais profundas do mundo. Trabalhadores chegam a operar em locais de até 4 quilômetros de profundidade. Esse incidente gerou, claro, preocupação com o estado das empresas de mineração da África do Sul. O Departamento de Recursos Minerais vai ter que explicar agora por que seus inspetores de segurança não detectaram que a mina não tinha um sistema eficaz de emergência. Doni. Ainda bem que todos foram resgatados. Obrigado, Cecília. Boa tarde para você. O pai de 3 meninas que foram abusadas pelo ex-médico da seleção de ginástica dos Estados Unidos, Larry Nassar, se descontrolou no tribunal e tentou agredir esse médico. Isso aconteceu agora há pouco. A gente vai agora, então, a Nova York falar com Jorge Pontual, que acompanha essa história. Pontual, a gente contra, claro, qualquer tipo de violência, mas é quase compreensível, né? O sangue subiu na cabeça desse pai.
É verdade, Sandra. Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde a todos. A cena no tribunal, como a gente vai ver agora, é muito forte. Duas jovens, Lauren e Madison, deram depoimento sobre o abuso sexual que sofreram nas mãos do médico Larry Nassar. Aí o pai delas, Randall Margraves, xinga o médico. A juíza pede que ele não use palavrões. Aí o pai pergunta, posso ter 5 minutos numa sala fechada só com esse demônio? A juíza nega. Só 1 minuto, ele pede. A juíza nega de novo. E aí o pai corre para atacar Nassar, mas é contido e algemado pelos policiais que fazem a segurança do tribunal. Uma terceira filha dele, Morgan, também foi abusada por Larry Nassar. A promotora que cuida do caso falou para as famílias presentes no tribunal. Eu entendo a frustração, mas vocês não podem fazer isso. Violência não ajuda as vítimas, não ajuda ninguém. O médico se declarou culpado. É preciso reconhecer a importância dos exames preventivos e do estilo de vida saudável. 1/3 dos casos de câncer, eles são considerados evitáveis a partir de mudanças nos hábitos de vida. Não fumar, evitar o excesso de uso de álcool, a prática de atividades físicas, redução do consumo de carnes vermelhas. E a prevenção é, sem dúvida nenhuma, onde o controle real do câncer começa. Exame da próstata todo ano. O Mauro nunca se descuidou e conseguiu extrair o tumor esta semana. Eu operei na quarta e eu estou de alta hoje. Sempre fez o exame? Sempre. Eu acho que o principal é isso. Nos casos de câncer de mama, a chance de cura é grande. Diagnosticar o câncer de mama no início favorece muito o tratamento, e a gente tem resultados, mais de 50%, 60%, 70% das pacientes vão ficar curadas. O câncer de mama marcou a vida da Fabiane e ela acha que a mudança foi para melhor. O câncer foi aquela vírgula que a vida me deu para colocar tudo em ordem. Você não passa por uma experiência dessa para você permanecer da mesma forma que você era. Tudo é aprendizado, tudo é mudança. O Ministério da Saúde informou hoje que 140 equipamentos para radioterapia serão redistribuídos. Com isso, 36 hospitais entraram na lista de unidades que podem oferecer o serviço em 14 estados e no Distrito Federal. Por enquanto, só 8 hospitais estão prontos para iniciar os tratamentos. O restante ainda depende da troca dos equipamentos ou de licitações para construir infraestrutura. A lista dos hospitais com o equipamento já está disponível no nosso site. Menos de 1% dos recursos de advogados de defesa julgados pelo Superior Tribunal de Justiça resultaram na absolvição dos réus. A informação faz parte de um estudo encomendado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e Rogério Schietti, do STJ. A reportagem é da Flávia Alvarenga. O assunto voltou à tona essa semana, depois que a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, disse que a discussão sobre prisão após julgamento em segunda instância não está na pauta da casa. O Supremo já debateu o assunto e, em 2016, decidiu autorizar cumprimento da pena após condenação em segunda instância. A ministra foi questionada após a manutenção da sentença do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Um levantamento feito pelo Superior Tribunal de Justiça mostra que a revisão pelo STJ de condenações determinadas pela segunda instância é um evento raro. A pesquisa encomendada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e coordenada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, foi do STJ. Decisões monocráticas de um ministro só e de colegiado. O levantamento foi feito entre setembro de 2015 e agosto de 2017. Dos pedidos das defesas, o resultado foi o seguinte: em apenas 0,62% das decisões houve absolvição. Em 1%, foi dada a substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos. Menos de 1% das decisões envolveu prescrição do crime. Pouco mais de 6% dos casos tiveram a pena reduzida. Em 2% das decisões, houve diminuição da pena de multa e em 4,75% houve mudança de regime prisional.
Os ministros Luiz Roberto Barroso e Rogério Schietti assinaram um artigo hoje no jornal Folha de São Paulo em que comentam os resultados da pesquisa e destacaram: a soma dos percentuais de absolvição e substituição de pena é de 1,64%, revelando o baixo número de decisões reformadas que produzem impacto sobre a liberdade de condenados. No artigo, os autores ressaltam também que há muito poucos condenados por corrupção nas cadeias brasileiras. Os presos por corrupção e delitos afins correspondem a menos de 1% do total. Criminosos do colarinho branco, que só na aparência não são violentos, muita gente morre e adoece por conta dos dinheiros desviados, utilizam sucessivos recursos, adiando o julgamento definitivo, o que, não raro, leva à prescrição. Com essas pessoas, o sistema é bem manso. Os ministros destacaram a decisão do STF sobre prisão após julgamento de segunda instância. Em 2016, por 3 vezes, o Supremo Tribunal Federal deu um importante passo para mudar esse quadro e, assim, passou a permitir a execução da pena após a decisão de segundo grau, como é em quase todo o mundo. Como os números mostram que a reforma de condenações é rara, Barroso e Schietti afirmam que não há porquê o Supremo voltar atrás nesta decisão. Diante desses dados, é ilógico moldar o sistema em função da exceção e não da regra. E completam: voltar atrás nessa matéria traz pouco benefício para a justiça e grande incentivo à comunidade dos esquemas de corrupção, já que a redução do risco de ser punido manterá a atratividade do crime e trará desestímulo à colaboração com a justiça. Em vez de incentivar empreendedores honestos, o sistema continuará a favorecer quem transgride as leis penais. Você tem acompanhado, em todos os nossos telejornais, aquele videozinho que nós temos feito. O Doni já fez e me cobrou, agora chegou a minha vez. Então a gente está dando dicas, de como gravar com